Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Outro parâmetro que confunde muito o nosso cérebro e tem um impacto gigantesco na vida das pessoas, e as pessoas não sabem, é luz. Então, muitas pessoas elas podem estar tendo problema para dormir, problemas com sintomas de depressão, problemas de aprendizado, de atenção, por conta do como elas estão se expondo à luz. Eu falo isso pra caramba lá no Instagram, a galera pira, assim, porque ninguém imagina isso. E qual que é a diferença, né, de hoje para antigamente? Hoje nós temos a luz artificial, que fica acesa quando a gente quer, inclusive quando não era para ter luz, que é de noite. Antigamente era como? Nós somos animais diurnos, né? Antigamente a gente tinha luz quando tinha sol. Nascia, o sol se punha, tudo bem que tinha o fogo ali, né? Depois que a gente dominou o fogo, tinha um fogo um tempinho. Mas primeiro que é uma luz de intensidade completamente diferente. E segundo que a gente não conseguia ficar mantendo fogo por tanto tempo, igual a gente mantém um iPad, um computador na sua cara ligada até altas horas da madrugada, né? E isso, cara, faz o seu cérebro ficar muito confuso. Porque a luz é um dos principais estímulos que o nosso cérebro usa para saber que horas são. Nosso cérebro tem um mecanismo natural que marca a passagem do tempo. E isso foi importante ao longo da evolução, porque esse reloginho, na verdade a gente tem reloginhos distribuídos no corpo inteiro. Todas as células do corpo têm um reloginho natural, meio que marcando a hora. E tem um reloginho mestre no cérebro que coordena todos os outros. Então, dependendo da hora do dia, da hora que as células acham que ela modula a sua atividade. Qual que é a ideia? Era natural a gente estar mais ativo quando tinha luz, porque a gente vê e faz as coisas, e menos ativo de noite, quando é o momento que a gente ia dormir, né? Então, todos os animais têm esse mecanismo, todos, inclusive plantas. Tem plantinha que abre e fecha a folhinha, e dependendo do horário do dia. Por quê? Ela quer estar com a folha aberta durante o dia, fazer fotossíntese e fechada à noite. Então, os organismos eles têm esse mecanismo que marca a passagem. Isso é uma coisa que é muito maneiro, porque é uma coisa que parece que está presente em todos os organismos. E é um reloginho que é interessante porque faz aquele organismo, nós, as plantas, os animais, aproveitar o melhor horário do dia para fazer o que tem que ser feito. E se preservar nos momentos onde você não vai ter como procurar alimento e tudo mais. E esse relógio biológico que a gente tem, o principal marcador, o principal estímulo que regula ele é a luz. O relógio ele não é perfeito, é um relógio que marca um pouco mais de 24 horas. Então é como se fosse um relógio que tende a atrasar sempre. Como assim mais de 24 horas? Como assim? Então, você tem esse reloginho natural no cérebro, que está marcando a passagem do tempo, e ele é um dos principais fatores que determinam quando você vai estar mais acordado, quando você vai estar sonolento. Isso era para ser uma coisa regular na vida das pessoas. Não é, tá uma zona, né? Tem muita gente que dorme em horários variados, não dorme direito, em boa parte por causa disso. Então, você tem esse reloginho marcando a passagem da hora. Dependendo do horário que ele está marcando, ele afeta, como eu disse, várias funções do corpo. A temperatura do corpo muda. O horário que os músculos está mais ativo, propício para atividade física, é um horário específico. O horário em que seu sistema endócrino e gastrointestinal está mais adequado para metabolizar alimentos tem um horário específico. Então, tem várias funções do corpo e do cérebro que são moduladas pelo horário do dia, pelo horário que esse reloginho está marcando, inclusive o sono. O horário que você vai acordar e vai dormir depende em boa parte desse reloginho. Só que você tem um mecanismo, então, lá que marca a passagem do tempo. Só que ele não marca exatamente 24 horas. O que quer dizer? É como se eu tivesse um relógio marcando 24 horas e pouquinho. Então, se eu não tivesse luz nenhuma, digamos que você fica num lugar escuro, sem luz. Você não vê se está dia ou noite. Você só vai poder contar com esse seu reloginho. Como ele marca um pouquinho mais de 24 horas, você vai estar... a cada dia você vai atrasar um pouquinho. Você vai dormir um pouquinho mais tarde, vai acordar um pouquinho mais tarde. Vai dormir um pouquinho mais tarde. Você não vai saber disso. Entendi. E esses experimentos foram feitos já desde 1930 e alguma coisa, por uma duplinha lá, o Nathaniel Kleitman, que é uma grande referência na área de sono, quem quiser jogar no Google e perguntar. E esses experimentos foram feitos. Você pega um pessoal e põe dentro de uma caverna. Isso já foi feito mais de uma vez. Ou um lugar que não tem acesso à luz para estudar esse ritmo natural
do corpo humano, né? Então, você tem esse reloginho biológico programado na nossa genética para marcar a passagem do tempo. Só que ele não consegue, ele não marca exatamente 24 horas. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que marcam 25, tem pessoas que marcam... A passagem marca 26 horas, tem pessoas que é 24 e alguma coisa, tem pessoas que marcam um pouco de 20, menos que 24. Entendi. E isso, inclusive, influencia se a pessoa ela tende a dormir e acordar mais tarde ou tende a dormir e acordar mais cedo, se ela é mais noturna ou diurna. A calibragem de cada relógio individualmente determina esses horários que tu Não, falou, pois isso? é. O ideal é que todos os nossos relógios estivessem sendo igualmente calibrados. Por quê? O Sol, se a gente está aqui na mesma cidade, o Sol vai nascer igual para nós dois. Uhum. Então, se a gente se expor ao Sol no mesmo momento, né, luz do Sol, a luz do Sol é como se ela zerasse o relógio. É como se todo dia você chegasse lá e zerasse ele para ele começar de novo. Entendi. E não deixar ele atrasar. Se você deixar ele rodando sozinho, ele vai atrasar um pouquinho todo dia Uhum. e os horários vão ficar uma zona. Por isso que quando a gente é jovem e fica no quarto jogando videogame, a gente vai começar a dormir cada vez mais tarde. Perfeito, Porque tu nem percebe. perfeito. Eu lembro que eu comecei a jogar videogame, eu ia dormir às 2, daqui a pouco eu tava dormindo às 3, daqui a pouco eu tava dormindo às 7 da manhã. Aham. De tanto videogame que eu jogava quando eu era Perfeito. jovem. E aí é um problema, porque você não tem a luz natural. Porque o que é legal da luz natural? Duas coisas. Uma que ela é muito forte do ponto de vista energético em modular esse reloginho. Tá? Ela é muito mais forte do que a artificial. Mas um outro motivo mais importante é que a gente não tem como controlar ela. Quem controla é o nascer e o pôr do sol. Então, assim, é um marcador externo que é garantido que vai acontecer no mesmo horário. Então, assim, é uma forma muito boa da gente conseguir manter o nosso relógio sempre ajustadinho, é se expor o máximo possível à luz natural. Se a gente não se expõe muito à luz natural, que é algo que pode estar até acontecendo muito na vida das pessoas agora, estão ficando mais em casa, a tendência é esse reloginho perder essa informação importante para regular e o horário das pessoas ficar meio bagunçado. Elas vão começar... Porque daí agora elas ficam mais expostas à luz artificial e a luz artificial tá lá toda vez que você quiser, né? Então, tá de noite, o seu cérebro acha que tá de dia. Mas a luz artificial, o teu corpo interpreta como fosse Sim. a luz natural. Sim. Tá. Depende do quanto você se expõe à luz natural. Qual que é o ideal? Que eu até falo pra caramba para as pessoas. Se expõe o máximo à luz natural, especialmente de manhã, logo depois de acordar. Porque daí seu reloginho sabe, o dia começou agora. E ele zera, como se ele zerasse o relógio. Se você começa a fazer isso, você regula o seu reloginho, você naturalmente começa a querer dormir e acordar sempre no mesmo horário, e isso é ótimo. Você variar o horário de acordar e dormir é muito ruim para a saúde. Porque o que acontece? Como eu disse, esse reloginho, a gente tem reloginhos no corpo inteiro. E é importante que eles estejam todos sintonizados, marcando a mesma hora, como se fosse uma sinfonia. E você quer que todo mundo esteja ali em harmonia, né, entrando no momento certo. Se alguém sai de harmonia, o negócio começa a ficar zoado e o corpo humano é assim também. Se você tem os reloginhos do corpo desregulados, marcando horários diferentes ou variando muito, você começa a ter que cultivar uma série de problemas. E Arthur, a lista de problemas que a pessoa vai ter que lidar se ela não tiver o reloginho dela ajustado e se não estiver dormindo adequadamente é gigantesca. É isso que eu ia te perguntar, quais são as consequências de não estar exposto à luz natural e dormir mal? Então, inúmeros: déficit de atenção, depressão, ansiedade, problemas cardiovasculares. Isso assim, no dia seguinte, se você não dormir o que você deveria hoje, no dia seguinte você já vai colher mesmo que você ache que tenha dormido, se você não dormiu, no nosso caso adultos, 7 horas, no dia seguinte você vai ter problema de atenção, problema de autocontrole emocional de um modo geral, o que inclui se sentir mais ansioso, humor deprimido, impulsividade, você tende a ficar mais agressivo, você perde a sua capacidade de autocontrole de um modo geral. E isso, num longo prazo, destrói a cabeça do ser Ao humano. longo prazo, você vai acumular. O problema da falta de sono é que ela é cumulativa. Tem uma série de processos que acontecem durante o sono, a atividade do cérebro muda, a atividade química muda, passando por vários estágios. Se a gente não passa por todos esses estágios adequadamente, você fica devendo. E alguma coisa que deveria acontecer deixa de acontecer. A longo prazo, você se predispõe, inclusive, a desenvolver doenças neurodegenerativas. Galera... e assim, é um negócio...
é como se estivesse colocando uma moedinha no cofrinho, né? Um negócio que vai acumulando ao longo da vida. Então, por exemplo, uma das coisas que precisa acontecer durante o sono o que acontece? Quando a gente começa a dormir, a gente passa por vários estágios, né? Do sono mais leve ao sono mais profundo. No estágio de sono mais profundo, acontece uma espécie de lavagem no cérebro. Um dado que saiu há não muitos anos atrás, foi uma bomba, assim. Você tem um fluxo, tem um líquido que banha o cérebro, e o fluxo desse líquido, do sangue e desse líquido, aumenta no cérebro. Então é meio que lava, fisicamente mesmo, lava o seu cérebro nesse estágio de sono profundo, né? E tira um monte de substâncias que se acumularam ao longo do dia, tipo como se fosse o lixo do seu cérebro. Substâncias que atrapalham a atividade do cérebro, que estão ali meio que poluindo o circuito de funcionar. E algumas delas, inclusive, se elas vão se acumulando muito, elas começam a ser tóxicas. E é justamente esse tipo de coisa que leva ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. É o acúmulo de uma proteína, começa a acumular ali, começa a se agregar, e em certo momento ela começa a ficar tóxica, começa a levar à morte neuronal. E, claro, isso não vai acontecer no dia seguinte, né? Nossa, Andrei, dormi mal hoje, será que tem neurônio morrendo? Não, sim, leva anos, né? Mas é de pouquinho em pouquinho que você vai perdendo a oportunidade de lavar seu cérebro adequadamente, por exemplo, né? Mas voltando à história da luz, Arthur, só para eu fechar, porque, como eu ia dizendo, as pessoas não têm noção do impacto que a luz tem na vida delas. Elas talvez estejam enfrentando vários problemas de atenção, de emocionais, de ansiedade, simplesmente porque elas não estão se expondo à luz adequadamente. Um dos motivos é esse. A luz é importante para ajustar o seu reloginho. Então, assim, dependendo de como você se expõe à luz, você vai afetar seu sono. No caso de um adolescente que fica dentro do quarto, tem esse problema, porque daí você fica exposto, o seu cérebro não sabe se é noite ou dia. Aí ele tá de noite, ele ainda acha que é dia. Você tá no computador, tá no computador, e aí ele acha que é dia, só que já passou um tempão que você tá acordado. Fica uma confusão. O teu corpo ele fica sempre se preparando para estar acordado. Tipo isso, E aí, naturalmente, tu vai sentir sono, mas não vai ser aquele sono bom. Exatamente. Que dá vontade de dormir, vai ser um sono que ele tá combatendo com o fato de ele estar com uma luz na cara, vira uma confusão o negócio. Porque uma das coisas que a gente precisa um dos fatores que gera sono é a atividade desse reloginho. O reloginho fala, ó, tá dia agora, fica acordado. Aí ele deixa você bem acordado no meio do dia, aí depois vai caindo, especialmente depois que escurece, começa a ter começar a ter várias mudanças no corpo, justamente porque não tem luz. Inclusive, você começa a ter produção daquele hormônio que muita gente já deve ter ouvido falar, melatonina, o hormônio da noite. É um hormônio que é liberado quando fica à noite, por causa da ausência de luz, e ele sinaliza para o seu cérebro, ó, tá de noite. E começa a afetar vários circuitos importantes para te desligar, começa a inibir circuitos que te deixam alerta, então você deveria começar a ficar sonolento, né? E então, uma das coisas que regula o nosso sono é esse reloginho, que ele deveria estar ajustado. Um outro estímulo muito importante é uma molécula chamada adenosina, que, dito em linhas gerais, é uma molécula que se acumula quando a gente está acordado. Quando você está ativo, gastando energia, você vai produzindo essa molécula naturalmente, é como se fosse o lixo que você vai produzindo ao longo do dia, vai acumulando. E ela gera sono. Ela também afeta esses circuitos relacionados a alerta e tudo mais, inibe eles, e a tendência é fazer você ficar com sono. O ideal é que esses estímulos estejam alinhados, que o reloginho marque, né, que está de noite, tá na hora de dormir, mais ou menos quando esse sinal está bem alto, fazendo você querer dormir também, né? Então, tá aí exemplo de 2 parâmetros que deveriam estar alinhados, que muitas vezes não estão, né? Se depende da vida que a pessoa está levando. E por isso que eu falo para as pessoas, o ideal é você se expor ao máximo à luz natural, que a luz natural não é você que vai determinar, é o sol, né? Então, é mais fácil de você deixar o reloginho marcando a hora certa, especialmente de manhã, porque se você se expõe, tem um trabalho que saiu há não muitos anos atrás mostrando isso, se você se expõe à luz de manhã, você diminui a sensibilidade da luz de noite. Então, se você se expõe bastante à luz natural de manhã, seu reloginho sabe que o dia começou ali, e mesmo que você se exponha à luz de noite,
isso não vai afetar tanto o seu relógio. Ele sabe que o dia começou lá quando você se expôs, então não vai atrapalhar muito. O problema é quando a pessoa fica dentro de casa já conversei com gente que trabalha em shopping e eles têm muito esse problema de não saber imagino. que horas são, passa o dia inteiro dentro do shopping e tipo, chega de manhã e sai, tá tudo escuro, vira uma confusão na cabeça da pessoa. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.